Ok. Bom, eu vou explicar como que funciona o sistema de coordenadas, que é esse sistema que está desenhado aqui na tela. Ele é composto por duas retas, a reta do x e a reta do y. E essas retas, elas são uma reta numérica mesmo, que vai crescendo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se você for para trás aqui, vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3. E a mesma coisa com o y. Para cá vai crescendo, 0, 1, 2, 3. E para cá vai diminuindo, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E o importante é que entre cada número tem que ter o mesmo espaço. Então é como se fosse uma régua mesmo. Você não poderia fazer tipo 1, 2, 3, 4, uma coisa feia, sabe? Tem que ter exatamente o mesmo espaço entre cada número. Enfim, e ela serve para a gente colocar pontinhos e desenhar funções. Então eu trouxe aqui uma função para a gente desenhar no sistema, no plano, né? Plano cartesiano, sistema de coordenadas. É a mesma coisa, é esse negócio aqui. Enfim, então, o que tá falando aqui? Tá falando que o valor final de x, que é o f de x, o valor final de x, vai ser igual a 2x mais 1. Então, o valor que x vai se transformar no final vai ser exatamente igual a 2 vezes o x, multiplicar ele por 2, e depois somar 1. Então, essa é a transformação que a gente está fazendo, multiplicando por 2 e depois somando 1. Nossa, fiz uns desenhos aqui muito feios. Enfim. Então, e f de x é a mesma coisa que y, que também é o valor final, né? Nem falei. E também você poderia chamar do que você quisesse, na verdade, esse valor final. O g de x, y, m de x, sei lá, qualquer coisa. Z, qualquer coisa. Enfim. Mas geralmente é f de x ou y mesmo. Então, vamos escolher um valor para passar pela transformação. E eu vou começar com um valor muito fácil, que é 0. Então, eu vou transformar o x, eu vou usar o 0, calma aí, deixa eu fazer um desenho aqui. Bom, essa é só uma tabelinha, sabe? Pra gente não se perder. Então, o primeiro valor que eu vou transformar é o valor 1. Ah, não, é 0, é 0. X vai ser 0. Então, o que eu tenho que fazer com o 0? Eu tenho que multiplicar ele por 2 e somar 1. Afinal, é isso que eu faço com qualquer valor de x. Então, o valor final vai ser igual a 2 vezes o 0, que é o valor que eu escolhi, que é 0, mais 1, que aí vai dar 1, né? Eu multiplico 0 por 2 e somo 1, vai ficar com 1. Então, o valor final de x vai ser igual a 1. E esse valor final de x é o y, né? A gente não pode esquecer. Então, eu vou colocar aqui que é 1. Então, essa é a tabelinha, né? O 0 se transformou em 1. O x é o número que era antes e o f de x é o número que se transformou. Tá bom, vamos fazer mais um. Agora vamos por 1. Não sei. Não tem muita regra, sabe? Você vai colocando o que você quiser. Mas um número sempre bom de pôr é o 0, né? Porque é muito fácil. Então, f de x igual, agora é 1. Então, primeiro eu vou multiplicar o 1 por 2 e depois eu vou somar 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o valor final é 3. Então, o 1 virou 3. E 2 pontos já tá bom, porque como não tem nada ao quadrado aqui, isso aqui é uma reta. E a única coisa que você precisa para fazer uma reta são de 2 pontos. Felizmente. Quaisquer 2 pontos formam uma reta. Então, já dava para parar por aqui. Mas eu vou fazer mais um.
Infelizmente, esse não é o caso de quando tá ao quadrado, tá? Você vai precisar de mais pontos, mas enfim. Então, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu já vou pensar no valor final que eu quero e eu vou tentar descobrir qual o valor de x que leva a esse valor final. E o valor final que eu quero é 0. Então, eu quero que dê 0. Que número será que vai fazer com que dê 0? Então, eu só substituo aqui, né? E aí, eu resolvo a equação. 2 vezes x mais 1 tem que dar 0. Então, eu vou passar o 1 para lá. Vai ficar menos 1 igual a 2x. E agora, eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar menos 1 sobre 2 igual a x. Então, se eu colocar menos 1 sobre 2 aqui, vai dar 0. Sim, vai dar 0. A gente pode até testar. Primeiro tem que multiplicar por 2. 2 vezes menos 1 sobre 2. Vai dar... dá para cancelar aqui, né? Vai dar menos 1. Mas 2 vezes meio é 1, né? Porque 0,5 mais 0,5 é 1. Não sei se essa parte fez sentido, mas é 2 vezes meio. Enfim. Aí esse aqui vai dar menos 1, porque é uma fração e eu consigo cancelar o de cima com o de baixo. E agora, a próxima coisa que eu tenho que fazer é somar 1. Menos 1 mais 1 cancela, né? Porque de um lado eu tenho faltando 1 e de um outro lado eu tenho 1. Aí dá 0. Então, exatamente, estava certo. Então, vou colocar aqui. A gente descobriu que menos meio é igual a 0. E agora já tá bom, vamos colocar os pontos mesmo. Deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro que a gente tem que ver é o valor do x. Desculpa, provavelmente vai ficar com um barulho de... Ah, não, já parou o aspirador. Tudo bem. Vamos lá. O x é 0 no primeiro caso. Então, onde que tá o 0 aqui no x? Tá aqui, né? O 0, na verdade, é o mesmo 0 para o x e para o y. Se o x for 0, se o x estiver aqui, quanto que é o y? Então, agora, a primeira coisa que eu faço é achar o valor x nessa reta. E aí, de acordo com o y, eu vou subir ou descer. O y é 1 e o 1 tá aqui em cima. Então, eu vou precisar subir e parar exatamente na altura 1. Tá fazendo sentido? Então, o ponto final, deixa eu pegar outra cor. O ponto que eu estou buscando é este aqui. Por quê? Porque ele tá na linha do 0 aqui e na altura 1. Quer ver? Vamos fazer outro que aí, para ficar mais fácil. Que aí acho que vai começar a fazer sentido, ó. O próximo é x1 e f de x, ou y, mesma coisa, valendo 3. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar onde que tem x igual a 1. É aqui, né? Nesse lugar aqui. Então, já encontrei. E agora, eu preciso subir ou descer. E o x, ele é igual a 3. Então, eu vou subir até o 3, que é o valor de x. E, então, eu vou colocar aqui. Então, você percebe que é um pontinho que está em cima do 1 na altura 3. Então, esse aqui é de onde que ele está em cima? Deixa eu anotar aqui. Onde está em cima? Em cima. E esse aqui é a altura, tá bom? A altura. Finge que tem um ponto. Vamos só praticar mais um. Eu já coloco esse aqui. Mas finge que teria um ponto, sei lá, com x valendo 5
e y valendo 6. Vamos lá. O que eu faria? Eu ia procurar onde que tá o x igual a 5, que tá aqui. Então, vai ficar em cima do 5. Isso a gente já sabe. Mas em qual altura? Vai ficar em cima do 5 aqui, 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 aqui? Porque em cima do 5 tem um monte de lugar. Bom, vai ficar na altura 6. Então, eu vou até o 6. O 6 tá aqui, né? Essa é a altura do 6. Dá pra ver aqui, né? Então, o pontinho x igual a 5, y igual a 6, é exatamente aqui. Mas a gente não precisa dele. Mas olha que interessante, né? A gente não precisava continuar, porque a gente já tem 2 pontos aqui. Então, já dava para fazer a reta assim, passando pelos 2 pontos. Entendeu? Mais ou menos, né? Mas, vamos continuar. Então, agora, a gente precisa que o x seja menos meio. Então, menos meio é do lado negativo, né? E aqui é um número que está entre 1 e menos 1 e menos 2. E não é o que a gente quer. A gente quer um número que está entre 0 e 1. 0 e menos 1. E por quê? Porque menos meio é a mesma coisa que menos 0,5. E como eu sei disso? Para transformar a fração em número com vírgula, eu preciso dividir 1 por 2. Então, por exemplo... Então, calma aí, eu me perdi, deixa eu fazer aqui. Menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que menos 1 dividido por 2. Então, por exemplo, o menos você pode escolher se fica em cima ou embaixo, mas eu vou fazer que fica em cima, tá bom? E aí, o 2, se o menos ficou com o 1 aqui em cima, o 2 ficou com 1 mais, porque o 2 não ficou com nada. E toda vez que não tem nada na frente de um número, é porque ele é positivo. Se tiver menos na frente, é porque ele é negativo, mas se não tiver nada, é porque ele é mais. Se eu dei o menos pro 1 daqui de cima, o 2 ficou sem nada, então ele fica positivo. É assim que funciona. Eu poderia ter dado pro 2 o menos, aí o 1 ficaria positivo. Mas de qualquer jeito, por que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso saber qual vai ser o sinal da minha divisão. Eu vou dividir menos 1 por 2, por mais 2. Mas o resultado vai ser um número positivo ou negativo? Aí você tem que pensar. Menos dividido com mais dá menos. Aí tem as regrinhas, né? O único que dá mais é se eu dividir mais com mais, dá mais. Se eu dividir menos com menos, dá mais também. E se for misturado, dividir menos com mais ou mais com menos, os dois dão menos. E nesse caso eu tô dividindo menos com mais, então vai dar mais. Não, pelo amor de Deus, vai dar menos. Então, agora a gente pode fazer a divisão. 1 dividido por 2. Aqui não dá para dividir, então vai ter que ser 0, vírgula, e aqui acrescenta 0. E aqui, 5. 5 vezes 2, 10. E aí dá 0,5. Então, a resposta é menos 0,5. Pelo amor de Deus, não posso esquecer do menos. Então, eu tenho que achar o menos 0,5 aqui na reta, né? Que tá entre o 0 e o menos 1. Aqui tá o menos 0,5, aqui tá o mais 0,5. Então, vai ficar em cima do menos 0,5, que é aqui. Mas onde em cima do menos 0,5, né? Aqui, no 3, no 4, no 5, no menos 1? Não, no 0. Então, ele não vai subir nada. Ele não vai nem pra cá pra cima, nem pra baixo. Ele vai ficar exatamente no mesmo lugar. Faz sentido? Porque tá na altura 0.
Então, não vai nem subir nem descer. Então, vai ser um pontinho exatamente aqui. Entendeu? E agora, de qualquer jeito já dava pra fazer a reta, mas vamos fazer a reta, né? Que não sei se eu vou conseguir. Calma aí. Passar pelos 3 pontos. Ai, meu Deus. E é muito legal, porque agora que eu já tenho a reta, eu não preciso mais calcular os pontos. Eu posso usar o gráfico, eu não tô conseguindo fazer a reta, você tá vendo, né? Eu posso usar o gráfico para descobrir os outros pontos. Deixa eu pausar, quando eu conseguir fazer a reta eu continuo, peraí. Pronto, consegui. Agora que eu já tenho a reta, eu já liguei os pontinhos que eu coloquei. O importante é ligar os pontinhos. Então, eu não preciso mais calcular à mão quanto que vai dar o x e quanto que vai dar o y. Eu posso vir aqui no gráfico e analisar. Então, eu vi que no gráfico tem esse ponto aqui. Que ponto que é esse? Bom, ele tá em cima do 2, e aqui é o que tá em cima, né? Tá em cima do 2. Deixa eu colocar aqui. Em cima do 2. E na altura 5. 5. Então, eu descobri um ponto não fazendo a conta, mas somente analisando o gráfico. E vamos ver se está certo? Se eu substituir por 2, será que o resultado final vai ser 5? Bom, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. Então, realmente, se eu dobrar o x e somar 1, vai dar 5. Vamos ver outro ponto. Esse aqui. Mas você tem que desenhar muito certo. Você tem que desenhar respeitando o espaço de cada um. Tem que estar perfeito, porque se não tiver perfeito e milimetricamente calculado, a reta não vai passar aqui em cima. Isso aqui é o ruim de desenhar à mão, né? Mas, enfim, tem que fazer mais ou menos, tem que fazer do jeito que dá. Mas, por exemplo, aqui, no caso, eu tô usando um papel quadriculado. Por isso que deu certo, né? Eu indico usar papel quadriculado. Aí, aqui, menos 2. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vamos ver. Ele tá em cima, ou embaixo, né? Ou embaixo. Que às vezes... Enfim. Ele tá... Você entendeu, né? É essa direção aqui. Ele não tá aqui em cima, ele tá embaixo, mas de qualquer jeito é do menos 2. E em qual altura que ele tá aqui no menos 2? Ele tá aqui pra baixo. Então, ele tá na altura menos 3. Então, o ponto é na linha do menos 2, na altura menos 3. E vamos ver se tá certo, né? De novo, a gente não usou a função, a gente usou o gráfico, mas vamos conferir para ver se tá certo. Agora eu tenho que dobrar o menos 2 e somar 1. Então, 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Aquilo que eu tava falando, né? Positivo com negativo dá negativo. Mais 1. Então, se eu tava perdendo 4 e ganhei 1, agora eu só tô devendo 3. É assim que eu penso. Então, menos 3. Eu penso nisso como uma dívida que eu tô devendo. Aí, se eu já quitei 1 da dívida, eu tenho menos 3. Ai, espero não ter te confundido, mas é assim que eu penso, né? Então, tá certo, deu certo, né? Menos 2 virou menos 3. É isso. Agora eu vou explicar uma parábola, mas esse vídeo acaba aqui. E aí, se ficou alguma dúvida, você me pergunta no Whats, que eu responderei.